Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar de uma doença que vem acometendo algumas crianças nos últimos meses, que é a bronquiolite. Então, roda a vinheta. Bom, gente, nos últimos dias, nas últimas semanas, vocês vêm percebendo as notícias, de que algumas crianças estão sendo internadas justamente por causa de uma doença que está afetando boa parte das crianças, que se chama bronquiolite. Bom, eu não sou médico, porém eu tenho me informado muito sobre esse tema justamente por causa da preocupação com que os nossos filhos possam ter no futuro, né? E isso acabou acontecendo com uma amiga minha recentemente, onde a criança estava com tosse seca, aí tinha dificuldade para respirar, estava com o pulmão carregado, isso consequentemente é confundido com uma gripe comum, né? Principalmente quando ocorre a febre. Aí esta minha amiga foi no médico e verificou-se que o pulmão da criança estava basicamente 80% comprometido. Então internaram na criança, tiveram que fazer uma cirurgia de emergência, colocaram um catéter para retirar todo o muco que tinha no pulmão, que estava obstruindo a sua respiração, e graças a Deus ele fez a cirurgia e está fora de perigo. Sendo assim, recentemente tivemos o mesmo problema com a nossa filha, a Sara, onde ela tinha basicamente um bom período com tosse seca, deu febre e estava com o pulmão carregado, né? Então passamos a medicação através do médico pediatra que indicou nós darmos a ela amoxicilina e depois desfloratadina, se não me engano é o nome desse remédio. E após uma semana tomando os medicamentos, cessaram-se a febre, a gripe, demos o paracetamol também. Só que o que estava acontecendo é que somente durante a noite ela estava tossindo. E era uma tosse seca. Ela tossia tanto que chegava a vomitar. E nós não entendíamos o porquê que isso estava acontecendo. Voltamos novamente no médico, perguntamos o que estava acontecendo, seria algum tipo de tosse específica. Verificamos que se tratava de uma tosse alérgica, pois somente ocorria no ambiente noturno. Durante o dia era normal. Ela não estava com o pulmão carregado, então não ficamos tão preocupados assim. E começamos a fazer a inalação, onde ajudou, no processo de respiração, a limpar todo o muco e catarro que ela poderia ter. Sem falar que deixamos o ambiente mais umidificado para que ela possa ter uma respiração normal. E como nós estamos em um período seco, onde estava muito calor e agora mudou novamente a temperatura, ela ficou tranquila. Porém, a partir desse momento, ao buscar algumas informações sobre o que realmente estava acontecendo, verificamos que boa parte das crianças que estavam sendo internadas, o diagnóstico principal era esta bronquiolite. E para quem não sabe, se vocês forem pesquisar aí na internet e pegar a opinião de especialistas, é uma doença que acomete principalmente recém-nascido, justamente porque o sistema imunológico ainda não está totalmente desenvolvido para poder fazer com que a criança se proteja desta doença. E normalmente, se eu não me engano, ainda não existe qualquer tipo de vacina que esteja disponível para tratar esse tipo de doença. Somente você fazer com que o seu filho tenha um sistema imunológico muito mais fortificado. Então, algumas medicações que são repassadas são justamente para fortalecer o sistema imunológico para que essa doença não acabe acometendo a vida do seu filho. Então, se vocês forem verificar aí durante todo este período, existe sim uma grande preocupação da comunidade científica, principalmente porque muitos são confundidos com os sintomas da Covid. Então, muitas pessoas acreditaram que isso poderia se tratar de uma disseminação da doença ou até mesmo da alteração do vírus, pois normalmente algumas vacinas ainda não estão autorizadas a serem aplicadas em recém-nascidos antes de um ano. Então normalmente nós que somos pais sempre nos preocupamos com a saúde dos nossos filhos e às vezes muitos pais não têm o conhecimento necessário para verificar qual tipo de doença que o seu filho está. Então por isso que existe a importância de levar ele num especialista para ter o diagnóstico preciso do que o seu filho possa ter. Infelizmente, nós estamos em um período aqui, principalmente no sul, onde as temperaturas a partir de abril, maio e junho começam a cair. E as doenças respiratórias na região aqui normalmente começam a crescer, principalmente com relação às crianças.
Então nós que somos pais sempre nos preocupamos durante todo este período no que vem acontecendo com os nossos filhos. Afinal, a gente que é adulto já fica doente e fica teoricamente muito preocupado com o que está acontecendo. Agora imagine com os filhos, né, que às vezes não conseguem falar, não conseguem explicar o que está acontecendo. Então é sempre bom você sempre ir no médico, fazer os exames necessários para ter o diagnóstico preciso e também para tomar a medicação adequada para que ele venha ficar cada vez melhor, beleza? Bom, gente, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouco mais. Olá! A partir de março agora, experimentamos o que nós chamamos de sazonalidade das doenças respiratórias, onde aumenta muito o número de doenças respiratórias, principalmente a bronquiolite, que é uma infecção aguda que acomete principalmente as crianças abaixo dos 2 anos de idade. É preciso ficar atento então aos sintomas da bronquiolite, que são principalmente a coriza, que é o nariz escorrendo, tosse, que normalmente é seca, e a febre, que habitualmente é baixa. Além disso, pode haver uma redução do apetite da criança, com diminuição das mamadas, inclusive. A bronquiolite é a principal causa de internação no mundo, tanto em enfermarias quanto em UTI pediátricas. Então, normalmente ela é uma doença que não é tão grave, mas em alguns casos pode levar à internação. Por isso é importante a gente tentar prevenir a bronquiolite. Como é uma doença causada por vírus, a gente tem que tentar evitar com que a criança tenha o contato com esse vírus. Como fazer isso? Primeiro, evitar a presença de pessoas gripadas em casa, visitas, por exemplo, ou se o irmãozinho mais velho estiver gripado, evitar o contato com o bebê mais novo, porque o mesmo vírus, numa criança mais velha, de 3, 4 anos de idade, que está na escolinha, pode simplesmente parecer como uma gripe simples, e esse mesmo vírus, passando para o bebê mais novo, uma criança de 4, 5 meses de idade, pode ser grave e acontecer essa bronquiolite que precisa de uma internação. Outra coisa importante é manter a higiene, principalmente das mãos, tanto da criança quanto dos pais. E o álcool gel é um aliado nesse combate a esse vírus, né? Outra coisa é evitar a exposição da criança a aglomerações. Então evite sair de casa com crianças abaixo dos 6 meses e ir para aglomerações, que fatalmente deve ter alguém gripado nesse meio aí da aglomeração. E a pergunta, quando devemos levar a nossa criança ao pronto atendimento pediátrico? Fique atento aos sintomas mais graves. Normalmente a bronquiolite, no primeiro e segundo dia de evolução, é uma doença mais frustra, mais tranquila. Aparece uma pequena coriza, uma tosse discreta, eventualmente até uma febre bem discreta. Depois do segundo, terceiro dias de evolução, a gente já fica um pouco mais preocupado. A tosse deve ficar um pouco mais importante, eventualmente até produtiva. A febre pode persistir e você tem que ficar atento aos sintomas de cansaço mesmo. Cansaço quando a criança mama, né? Uma retração, né, do músculo da criança tentando puxar ar e, eventualmente, o mais importante é a diminuição do apetite, quando a criança começa a recusar as mamadeiras, as mamadas, e isso é um sinal de alerta. E vocês estão passando por isso? Já passaram algo semelhante com o seu filho? Ele está tendo algumas tosses diferentes, ficando doente por um pouco mais de tempo? É sempre bom você verificar se tem algo de errado com o seu filho, principalmente com relação à respiração, pois é muito importante você ter o diagnóstico antes do que ele já estiver totalmente comprometido, né? Afinal, ninguém quer ver o seu filho doente por muito tempo. E é sempre bom a gente cuidar ele da melhor maneira possível, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando sempre no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!